Muito boa noite. Primeiro, as boas-vindas aos ilustres colegas que compõem a mesa. Sejam muito bem-vindos. Também aos ilustres colegas que são de fora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, em especial algumas pessoas muito queridas e muito admiradas pelo direito tributário. Eu não vou pecar e me esquecer de falar alguns nomes, mas vou me atrever. Então, ao ilustre colega Gustavo Brigagão, Roberto Duque-Estrada, ao ilustre Humberto Ávila, pessoa que eu tenho uma grande admiração e respeito, querida Marielbe, Sérgio André e outros que eu não encontrei por aqui. Os outros são de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e eu os cumprimento na pessoa do professor Walter Lobato. É uma honra estar compartilhando com os senhores esse tema sobre reforma tributária. A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, ela tem tido uma preocupação muito grande e tem debatido esse tema intensamente com as autoridades e com a sociedade para que a gente tenha uma reforma e uma reforma que seja algo de verdade. O Brasil, desde 1995, ele vem tentando impor uma reforma tributária. Ele tem apresentado PECs com uma certa frequência, são até agora 5, mais ou menos, PEC, desde a 175, lá de 1995, e tantas outras durante esse período. E aí, isso nos faz lembrar, para aqueles que estavam aqui no dia de hoje, das palavras do ilustre professor Paulo Bernardes Carvalho, quando ele diz, Paulo de Barros Carvalho, quando ele diz que o Brasil é um país democrático, composto por 5.700 municípios, 26 estados e um Distrito Federal, e que a chance de uma reforma tributária passar com essa configuração é próximo a zero. Então, nós estamos falando de um natimorto. Por outro lado, nós também ouvíamos isto há bem pouco tempo, quando falávamos de uma reforma trabalhista. Ninguém imaginava que hoje o Brasil teria passado e teria vencido uma reforma trabalhista e implementado de uma forma brilhante. Também não imaginávamos que nós teríamos hoje um quadro político completamente diferente daquele que a gente tinha bem pouco tempo atrás e também uma mudança de postura no direito penal. Concordemos ou não concordemos, esta é a realidade que está posta. Então, eu acredito muito numa reforma tributária. Eu acredito que o sistema tributário brasileiro hoje, embora respeite muito as palavras do professor, e eu as entendo perfeitamente, mas o Brasil, ele necessita, nós não temos alternativas a não ser uma boa reforma tributária. Depois nós vamos discutir com os colegas qual seria essa reforma tributária. Mas hoje o sistema tributário brasileiro é um sistema à beira da falência, à beira do caos, e que ele precisa se reinventar de forma urgente, porque nós estamos trabalhando com a competitividade das empresas. Se olharmos para países da América do Sul, América Latina, nós vamos ver o quanto o Brasil poderia estar presente nesses países com os produtos brasileiros e nós continuamos a ter uma exportação pífia comparado àquilo que é o nosso potencial. E quando falamos de exportação de produtos primários. Então, o Brasil anseia. Quando falamos de um sistema tributário que hoje tem 3,3 trilhões de reais de contencioso fiscal,
E tem-se uma discussão, que foi uma discussão dura para a reforma previdenciária, que dói na carne do povo brasileiro, mas é necessária para se ter uma economia de 900 bi a 1 trilhão de reais em 10 anos. E nós estamos falando de um contencioso tributário de 3,3 trilhões de reais que estão emperrando os nossos tribunais. A reforma é no judiciário ou a reforma precisa ser a reforma tributária para aliviar também o poder judiciário? Então, a reforma tributária é necessária, ela tem que ocorrer. E depois nós vamos discutir, obviamente, qual que é essa reforma tributária. Por que eu coloco isso para os senhores? A reforma tributária, há aqueles que defendem uma reforma tributária mais ampla, uma reforma tributária que, de fato, seja uma reforma disruptiva, e há aqueles que defendem uma reforma tributária que é uma reforma com uma lógica infraconstitucional, trabalhando com o cenário que está posto. O importante é que qualquer que seja a reforma tributária, e isso eu estou falando pela indústria, qualquer que seja a reforma tributária, que seja uma reforma tributária que preserve a segurança jurídica e que preserve a não cumulatividade dos impostos. Porque o cerne da questão é quando nós falamos de não cumulatividade. E é um absurdo falarmos que a nossa Constituição fala tanto de não cumulatividade. Se os senhores fizerem uma análise, e nós fizemos com alguns associados da Anfávia, para identificar qual que seria o tributo residual apenas por não se aplicar a não cumulatividade na totalidade. Nós estamos falando de algo em torno de 2,2% no preço final de um produto. Isso não é um dado oficial, é dado de algumas empresas. Por quê? Porque quando falamos em não cumulatividade do PIS e COFINS, ela não existe, como falamos da não cumulatividade do ICMS, também não existe, do IPI também não existe, do ISS também não existe. Então, se nós vamos chamar de IBS, qualquer que seja o tributo, a primeira questão que se põe é qual é a reforma, mas ela tem que garantir a não cumulatividade dos impostos. Só assim o Brasil vai ser competitivo nas exportações, só assim o Brasil vai conseguir ultrapassar esse momento de um país considerado subdesenvolvido e só assim o Brasil vai se posicionar onde, de fato, ele deveria estar. Essa análise, ela nos faz agora discutir um pouco o que se tem na mesa. Então, só para alinharmos em relação às propostas que serão discutidas, hoje nós temos a PEC 110, ela é de autoria da liderança do Senado. A PEC 110 é a PEC que sucedeu a PEC 293, que era de autoria do deputado Rauli, e ela agora está com o senador Roberto Rocha, ele é o relator dessa reforma no Senado. E essa reforma até agora já recebeu 42 emendas, então ela está lá no Senado. Depois nós temos a reforma que está na Câmara dos Deputados, que é a do relator, do deputado Baleia Rossi, de autoria, o mentor dessa PEC é o professor Eurico Dessanti, que está aqui conosco, junto com o Bernardo Api, que é o CECIF, também composto pelo ilustre Nelson Machado e pela competente turma do CECIF. Então, nós temos duas propostas de reforma tributária. Depois, nós temos uma terceira, que é uma variação da PEC 45 e também bastante da PEC 110, que ela trata da reforma que os estados estão defendendo, e isso liderado pelo Concefaz. O secretário Luiz Cláudio vai falar um pouco para a gente sobre isso, qual que é a posição dos estados em relação à reforma. Tem uma outra reforma, que é a reforma que está sendo aguardada pelo Poder Executivo, que o ilustre Marcos Sintra havia apresentado, e ele acabou deixando o cargo, e agora estamos aguardando qual que seria a outra proposta. Independente dessa proposta, nós temos que ter em mente o viés da competitividade. Como nós vamos estruturar o nosso painel desta noite? Nós vamos ter 15 minutos para cada um dos palestrantes,
e a gente vai ouvir um pouco o que eles pensam em relação a isso. Qual que é a nossa visão sobre a reforma, se nós, de fato, precisamos dessa reforma, qual reforma nós precisamos e quais são as chances de termos uma reforma tributária efetiva. E por que eu falo isso com os senhores? Eu me lembrei de uma informação, estávamos em uma reunião com um grupo de investidores, e esse grupo de investidores, ele, durante uma exposição sobre o que seria a reforma tributária, estávamos discutindo sobre os créditos fiscais, e ele dizia, olha, eu tenho para investir 3 bilhões de reais, que eu preciso investir. Mas eu não preciso investir agora, eu posso investir em 5 anos, porque o mercado deu uma caída, eu preciso investir nesse período. Mas como tem a dúvida sobre o tratamento dos créditos atuais, porque quando você vai migrar e vai extinguir esses tributos, há uma insegurança, porque isso não está em nenhuma das propostas, como isso seria feita, essa devolução desses créditos. Então, o investidor diz, eu não vou investir agora, eu vou investir já sobre a égide da nova legislação. E nós, que trabalhamos pela competitividade da indústria brasileira, ouvirmos uma expressão dessa, dizendo que vai atrasar investimentos por causa de indefinição sobre uma reforma tributária, nós estamos no momento de definir. Ou vamos fazer a reforma, ou não vamos fazer a reforma, e quais são as bases dessa reforma. E, principalmente, a segurança jurídica para se ter uma previsibilidade em relação aos investimentos. Nós vamos começar com 15 minutos para cada um dos palestrantes. A primeira pessoa seria o deputado Rauli, que ainda não chegou. Então, nós vamos começar com o tributarista mais elegante, Eurico Desante.